Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. 2024 finalmente chegou. Tanta gente esperou, né, por essa passagem de ano, né? Tem uma coisa que acontece todos os anos, gente, é o seguinte: vai chegando o final de ano, as pessoas ficam loucas para que termine logo, né? E começa esse novo ciclo, porque é o momento de recomeçar, de planejar, de sonhar, de querer que as coisas aconteçam. Então, para você que festejou bastante, eu te desejo um ano novo maravilhoso, te desejo muitas alegrias, muitas felicidades, muitos sonhos, muitos projetos realizados. Eu acho que isso é o mais importante da nossa vida. Mas nós já estamos aqui na lida, já estamos trabalhando e eu estou começando com o Joab Cardoso, que é secretário-geral da Famazônia Foundation. E o tema da nossa entrevista será: Projeto preserva a agricultura familiar na Amazônia. Joab, feliz ano novo, seja bem-vindo. Oi, Divino, tudo bem? Feliz ano novo para você também, um 2024 ótimo para todos nós. E como você disse, a gente já está aqui na labuta, né? O ano começou, mas a vida continua. Vamos que vamos. Você é daqueles que faz uma lista grande de coisas para fazer e chega no final do ano e esquece de olhar a lista? Olha, Divina, se realizou ou não? As minhas listas são baseadas na necessidade dos filhos, né? Então eu sempre tenho listas grandes para realizar. Então digamos que sim, eu tenho algumas listas para esse ano. Tá certo, meu amigo, tá certo. Joab, vamos falar de Amazônia. Claro. O Brasil, cara, eu tenho a teoria de que o Brasil não conhece a Amazônia. A gente fala de Amazônia, ouve falar de Amazônia, o mundo fala de Amazônia, mas a maioria não foi, não sabe onde é, não sabe que tamanho que tem. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho. Cara, quem é a Amazônia? Eu te dou toda a razão no que você está falando. Eu mesmo não tinha noção nenhuma do que era a Amazônia até eu pôr os pés lá, né? Eu gosto muito de filmes de super-heróis, então quando eu fui para a Amazônia a primeira vez eu estava me sentindo no filme do Pantera Negra. Um monte de árvore em volta e aquela cidade gigante de Manaus apareceu e eu falei, meu Deus, mas eu não estou na floresta? Então assim, a gente não tem noção do que é a Amazônia, né? A gente sobrevoa aquele lugar durante horas e parece que não acaba. Eu nem lembro onde começou. Então, assim, a Amazônia ela é um ambiente global, por mais que não pareça, né? Apesar da gente ter o estereótipo de ser mato daqui, árvore dali, um macaco, um jacaré andando na rua. Mas a Amazônia é um lugar como qualquer outro no mundo com uma característica muito peculiar, que é justamente ser a maior floresta tropical do mundo e os impactos que tem não só em Manaus, como nas cidades do lado, né? Mas é um negócio assim que a gente mesmo como brasileiro não tem noção, né? E o que é a Famazônia Foundation? A Famazônia Foundation é uma iniciativa de algumas pessoas apaixonadas pela Amazônia, entre elas eu.
e o presidente atual da Famazônia, ele nasceu na Amazônia Legal, né, que é composta dos 9 estados aqui no Brasil. E o objetivo da Famazônia é justamente a preservação da floresta através de iniciativas socioambientais. Então, hoje a gente trabalha o desmatamento e o reflorestamento em contrapartida através de iniciativas sociais dos próprios nativos mesmo da Amazônia, porque a gente entende que ninguém melhor do que o dono da própria casa para cuidar dela, né? Como você falou no começo, a gente não conhece tanto assim da Amazônia, a gente não tem noção daquela grandiosidade, mas as pessoas de lá têm. Então não tem por que a gente reinventar a roda. Através delas a gente consegue chegar no objetivo de preservação da floresta e de levar uma vida saudável para todo mundo que faz parte. Qual é o objetivo da Famazônia? O nosso principal objetivo hoje é fazer com que a floresta seja um ser autônomo e ao mesmo tempo equilibrado entre a atividade humana e a atividade da natureza, né? A questão da sustentabilidade está muito em voga ultimamente, seja por ESG ou uma série de outras situações globais, só que a gente entende que o homem, a atividade humana é parte essencial da natureza. Então a sustentabilidade visa equilibrar essa atividade humana através de uma forma onde a natureza e os seres humanos convivam de uma forma segura. E o papel da Famazônia é justamente liderar essa iniciativa. Eu costumo dizer que a Famazônia é como se fosse uma startup ambiental. A gente traz o que tem de mais moderno para dentro da floresta, tanto para as pessoas quanto para a natureza em si. Job, quando a gente fala em fundação, ONG, no geral, principalmente quem é do agronegócio, tem um pé atrás. E tem aquela preocupação, e tudo isso fica muito ligado à política, fica muito ligado a governos estrangeiros, a interesses. Vocês vivem isso, digamos assim, essa discriminação no dia a dia? A gente vive essa discriminação porque hoje as ONGs, associações sem fins lucrativos, infelizmente, chegaram num terreno muito pejorativo por atuações que realmente foram erradas, de uma minoria que acabou representando uma maioria, né? E eu entendo até nessa questão de agro também, lá vem a ONG para atrapalhar, alguma coisa assim. Então a gente vive muito isso. Mas uma das coisas que a gente fez para poder se afastar demais dessa situação é a questão de laços políticos. A Famazônia não tem laços políticos, não tem vertente política nenhuma. Eu costumo dizer que os únicos 2 lados que a gente trabalha é a noite e o dia, né? Porque desses daí não tem como fugir. Mas a gente se afasta justamente dessas questões porque a gente sabe que por trás de muitas intenções boas existem agendas escondidas. E a Famazônia ela não trabalha com nenhuma agenda escondida. A nossa atuação ela é pública mesmo e o nosso objetivo é muito claro. É cuidar das pessoas e da floresta. Qualquer coisa além disso a gente não participa. Você nunca vai ver a Famazônia fazendo campanha para determinado político ou ideologia, ou até mesmo recebendo recursos tanto do governo brasileiro quanto dos governos estrangeiros. A gente entende que a mão que balança... Sabe, lembra daquele termo, a mão que balança o berço é a mão que comanda? Então, a gente prefere que a mão que balance o berço da Famazônia sejam as necessidades reais de pessoas reais e as situações reais da natureza. Uma vez que você recebe alguma coisa de fora, você acaba se tornando refém daquela situação, né? E a gente não vê o agro como um inimigo, muito pelo contrário. A questão da agricultura familiar, que é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouquinho, a Famazônia entende a agricultura como uma das formas mais antigas e até mesmo rudimentares da expressão da atividade humana. Plantar, colher e se alimentar é básico em qualquer sociedade, se a gente estudar ela hoje ou se a gente voltar 6.000 anos atrás. Então a Famazônia entende justamente como uma coisa pró-humanidade, esse trabalho tanto sócio quanto ambiental, né? Então, infelizmente, por mais que hoje exista essa ideia pejorativa de ONGs, a gente trabalha para quebrar essa percepção, porque ela não condiz com a realidade. Infelizmente, quem mais faz barulho parece que domina muito a área, né? Mas é uma parcela muito pequena da área que acabou falando por um todo.
Hoje eu estou entrevistando Joab Cardoso, falando a respeito de um projeto bacana que preserva a agricultura familiar na Amazônia. Você citou ainda há pouco que vocês não recebem dinheiro de político, de governo, do estrangeiro. De onde vem o suporte financeiro para que vocês possam ajudar as pessoas que estão na Amazônia? A FAMazônia é 100% financiada por duas iniciativas. Doação privada de pessoas que entendem que o nosso trabalho realmente é efetivo e ele tem um impacto real, e através de voluntariado. Pessoas que não podem doar por N razões, mas são psicólogos, professores, médicos, enfermeiros, então eles doam pra gente aquilo que eles sabem fazer de melhor. E a gente recebe isso e encaminha para quem precisa. É basicamente isso que a FAMazônia é. Ela só tem esses dois tipos de financiamento, através de obras e através de doações de particulares. Vocês têm um trabalho com a agricultura familiar na Amazônia. Como é que é a situação desses agricultores familiares que estão lá? A situação dos agricultores familiares lá na Amazônia é uma situação muito interessante e muito bonita, que infelizmente, como a gente estava falando, não recebe o valor devido. A agricultura familiar, quando a gente ouve falar de agricultura, derrubou não sei quantas árvores para fazer pasto, para plantar alguma coisa, que não sei o quê. Mas a questão da agricultura familiar, por ser uma atividade humana, ela depende muito da região onde ela está localizada, o que pode ser produzido naquele lugar e como pode ser produzido. E a agricultura familiar na Amazônia, ela é 100% focada para o sustento das famílias locais. E as plantas que são cultivadas lá são plantas nativas já da floresta, o que faz com que o impacto seja zero. E o fato dessas famílias plantarem essas coisas como tucumã, cupuaçu, açaí, faz com que, além de gerar renda, o fato dessas plantas serem nativas da Amazônia ajudem na questão do reflorestamento. E não tem um impacto de alguma espécie invasora vinda de fora, porque são árvores frutíferas, plantas ali da floresta mesmo. Então, até mesmo na questão da fauna, o cultivo dessas famílias é muito importante na manutenção dos animais da floresta e o ecossistema que eles vivem. E tem mais um detalhe também. As famílias, elas têm um desenvolvimento muito bonito no que tange a cooperação mesmo entre elas. Desde criança eles já são ensinados as técnicas de plantio, de colheita, a questão das estações, que a Amazônia, a gente estava falando, o pessoal não conhece, a gente não conhece tanto, né? Ela está acima da linha do Equador, então teoricamente a gente está aqui no hemisfério sul e a Amazônia já está no hemisfério norte. Então até questões climáticas são diferentes para a floresta. E tudo isso é passado de geração em geração, de pai para filho, de avô. E eu já vi histórias lindas lá de gente colhendo açaí falando: meu avô plantou esse açaizeiro quando era criança. E ele tem sustentado a nossa família há 3, 4 gerações já. A Amazônia passou por um problema seríssimo, climático, em 2023. Qual foi o impacto disso na vida dessas famílias? O impacto na vida dessas famílias foi muito grande, porque as produções foram praticamente paradas. A gente já vinha de uma situação anterior, dos anos anteriores, quando o mundo inteiro parou, né? E isso teve um impacto muito grande, e a atuação da FAMazônia, ela acabou sendo um pouquinho diferente nesse sentido. Durante esse período, essas famílias, elas precisavam de uma ajuda muito mais efetiva. Foi quando a gente foi ajudar essas famílias diretamente com alimentos. A gente sempre tem um auxílio ali junto a insumos, ferramentas de plantio, de colheita, fornecimento de mudas, de sementes e coisas do tipo, mas durante esse período os insumos que a gente teve que fornecer foram justamente cestas básicas e alimentos para que eles pudessem sobreviver a esse período, né? Os impactos climáticos, eles são muito diferentes daquilo que a gente vê, mas não enxerga, né? As famílias, elas enxergam ali na prática, no dia a dia, no sustento, na comida que eles vão ter no prato. Então, para passar por isso, a gente precisou doar cestas básicas e também ter apoio de saúde e até mesmo de produtos como cadernos e coisas para as crianças, para que eles passassem por esse período tendo o menor impacto possível, por mais que a atividade principal deles estivesse muito prejudicada.
Esse fornecimento de sementes, de mudas, de adubos, ele vem acompanhado de alguma assistência técnica? Sim, a Amazônia ela detém engenheiros ambientais e os nossos engenheiros ambientais eles trabalham junto com as famílias não só na identificação das necessidades, como na questão do planejamento e do melhor aproveitamento de uso de solo e água. Então, a floresta, quando eu fui lá para a Amazônia, foi muito engraçado. Eu sou de São Paulo e São Paulo é a terra da garoa, né? Mas às vezes a gente tem chuvas muito fortes. Então a gente estava na estrada e começou uma tempestade muito forte. E o rapaz estava dirigindo o caminhão, eu falei para ele, olha, você não vai parar não por conta dessa chuva? Ele falou, olha, essa chuva acontece pelo menos 3 vezes por dia, todos os dias. Se eu for parar, a gente não anda mais. Então, a nossa equipe técnica ela é capacitada até mesmo para auxiliar as famílias como se aproveitar dessas questões naturais da floresta em prol do plantio, também da colheita, do desenvolvimento de tudo que é produzido ali dentro da propriedade deles e da área que eles têm para cultivo, né? Por mais que eles tenham a técnica do eu já fiz e venho fazendo há muito tempo, quando a gente traz toda a aplicação científica e moderna da agricultura, a produção deles que demoraria algo em torno de 2 anos para eles alcançarem, eles conseguem alcançar de 4 a 5 meses, o que diversifica muito as possibilidades que eles têm ao longo de um ano inteiro. Antigamente eles eram presos a um produto, hoje eles têm 4 ou 5 produtos que se um deles for impactado, outros 4 ainda seguram a família durante um tempo. E não só a família, como toda a cooperativa de agricultores, né? Você havia dito que um dos objetivos da Fundação é evitar que mais famílias sejam obrigadas a desmatar a floresta para levar esse sustento para a mesa. Esse desmatamento que vocês buscam evitar, ele é feito de forma ilegal? Sim, ele é feito de forma ilegal, porque ele vem decorrente da necessidade da urgência, né? Como eu tinha dito, as plantas que são cultivadas por essas famílias, que se cooperam entre si, elas são plantas nativas. Então, o fato deles não conseguirem produzir por alguma situação não quer dizer que essas plantas não estejam de pé dentro da floresta virgem. O que faz com que eles invadam a floresta em prol desses produtos, à procura disso, e acabe gerando um desmatamento, porque não tem estudo, não tem viabilidade, não tem uma situação onde aquilo pode ser extraído da maneira correta, a sustentabilidade acaba se perdendo. Então, quando a gente tem uma situação onde aquilo foi planejado, onde foi previsto, onde técnicas muito modernas foram implementadas, a necessidade de invadir a floresta do dia para a noite para procurar aquilo, ela desaparece, porque a gente já tem uma previsibilidade. E os impactos que tem na Amazônia hoje, ele vem muito da questão da imprevisibilidade. Daí o contrário da sustentabilidade, eu costumo dizer que é imprevisibilidade, porque existe uma exploração maciça em prol da necessidade, onde aquilo não é reposto, e por não ser algo planejado nem cultivado, amanhã quando a necessidade vier não vai ter mais, né? O que vai gerar com que outros lugares sejam buscados. Foi justamente por conta disso que a gente teve, alguns anos atrás, praticamente a extinção de várias espécies. A gente teve, quando eu era criança, eu lembro que se falava muito do palmito jussara, né, que foi explorado de maneira assim desenfreada perto da extinção. Hoje existe um trabalho de retomada dessa espécie e tal, mas eu lembro que chegou até a ser proibido a extração disso. Então, quando a gente tem o planejamento e as técnicas modernas, a gente evita extinções de plantas e essa correria da necessidade. Porque a gente não pode ser hipócrita. Quando a barriga dói, a gente precisa resolver aquilo e rápido. Não adianta. E eu falo isso como pai, tá? Meu filho tá com fome, tem ali um negócio na minha frente que eu posso colher para ele comer, eu vou colher. Mas qual que é o impacto daquilo? Então a gente precisa entender que necessariamente o desmatamento pode não ser a causa principal. Lá no início da nossa prosa hoje, eu falei com o Joab que o Brasil não conhece a Amazônia. E ele está trazendo para a gente um pouco dessa amplitude que é esse bioma tão maravilhoso
que é o bioma amazônico. E nós estamos falando a respeito de um projeto que preserva a agricultura familiar na Amazônia. E meu entrevistado é Joabe Cardoso, secretário-geral da FAMazônia Foundation. Qual tem sido a abrangência de vocês? Quantas famílias vocês atendem? Nesses últimos 3 anos, que foi a nossa atuação mais forte, a gente atendeu por volta de 800 famílias de produtores na Amazônia, e esse é o nosso número fixo hoje de cooperados. São 800 famílias, o que dá em torno mais ou menos de 5.000 pessoas. E nesse período todo, e até mesmo durante o problema que nós tivemos há 2 anos atrás, onde o mundo parou, a gente conseguiu atender por dia, em média, de 20 a 30 mil pessoas com o nosso trabalho lá na Amazônia, não só no fornecimento de refeições diariamente, como também no fornecimento de sementes, de insumos, de cursos que nós proporcionamos através de parcerias que nós temos lá na Floresta também. E é aquilo que eu te falei, é uma casinha muito fechada onde todo mundo contribuiu para que o resultado que nós temos hoje fosse um resultado que a gente sabe que vai durar durante um bom tempo. Você falou aí de parcerias. Vocês também têm parcerias para suporte de famílias que estão em situação de risco nas cidades, né? Não apenas no campo, né? Como é que são essas parcerias? Nós temos hoje 2 parcerias principais. Uma delas é com a ADRA, que é uma agência de recursos assistenciais da ONU, e a outra parceria que nós temos é com a Copasa, que também é uma cooperativa de produtores agrícolas, de agricultura familiar, ali no ramal do Pau Rosa, do Tarumã-Mirim, e compreende uma área do tamanho da cidade de Orlando, na Flórida, para vocês terem noção. Mas quando a gente trata na questão das cidades, a nossa parceria mais profunda é justamente com essa agência chamada ADRA. A parceria que nós temos com eles é justamente focada no desenvolvimento das pessoas dentro da cidade, com trabalhos profissionalizantes, cursos, até mesmo alfabetização, curso de pintura, curso de construção, costura, informática e uma série de coisas que várias pessoas nunca tiveram acesso. A gente fez um trabalho, na verdade a gente desenvolve um trabalho muito bacana com eles, que vai no sentido de receber os refugiados na Venezuela. Quando o pessoal entra e a gente não tem noção do que é a Amazônia mesmo, boa parte dos refugiados eles entram a pé pela floresta, tá? Não é uma cidade assim de fronteira de pulei da Venezuela, tô em Manaus. Não, eles entram a pé pela fronteira. E esse trabalho que a gente tem junto ao Projeto Acolhida recepciona essas pessoas, encaminha para abrigos, dá alimentação, fornece também roupas para as crianças, tanto para as crianças quanto para os adultos. E durante esse período a gente encaminha essas pessoas para emissão de documento, carteira de trabalho, e eles começam a ter os primeiros cursos profissionalizantes no Brasil e até encaminhamento para vagas de emprego. Há mais ou menos 2 anos atrás, até mesmo o Senai foi parceiro nosso dentro desse projeto. Então, as pessoas que faziam um curso com a gente, em parceria com a ADRA, já eram encaminhados pelo Senai direto para vagas de emprego, onde eles já podiam desenvolver uma vida nova aqui no Brasil. E isso funciona tanto para os refugiados venezuelanos, quanto para pessoas nativas mesmo da Amazônia que nunca tiveram acesso a alguma ajuda assim. Joabe, quem quiser contribuir com o trabalho de vocês, conhecer um pouco mais, entender, se aprofundar um pouco mais, como é que encontra a FAMazônia? A FAMazônia você pode encontrar no site famazonia.org. Lá tem todas as informações a respeito de quem nós somos, como você pode contribuir, como que você pode fazer parte, não só com doações, mas também com o seu trabalho. E nas nossas redes sociais vocês encontram o perfil FAMazônia Brasil no Instagram e também no Facebook. E lá todos os trabalhos que a gente tem, incluindo esse último trabalho que nós tivemos agora no mês passado, que foi o Natal FAMazônia, que foi um trabalho simplesmente lindo. A gente chegou a fazer uma distribuição de panetones numa comunidade lá na floresta e a gente ouviu frases como: nossa, eu nunca tinha comido um panetone na minha vida. Então, assim, são situações que a gente não tem nem ideia de como são. Então, através das nossas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos, comentando, sugerindo coisas, nos ajudam de uma maneira muito grande, porque isso traz uma notoriedade, uma credibilidade pra gente que o dinheiro não compra, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem muita gente com coração bom, disposto a ajudar, e isso já é uma grande ajuda pra gente. Mas se puder também contribuir com doações, a gente também aceita. E lá no site a gente tem todos os
mecanismos prontos para receber a ajuda de quem puder contribuir com a gente. Joab, eu queria começar esse ano com um programa leve, com um assunto bom e, cara, conseguimos. Que bom, obrigado, parabéns por esse trabalho bonito que vocês da Famazônia fazem. Eu fiquei realmente encantado com tudo isso que você colocou aqui. O agronegócio e os povos ribeirinhos, eles podem andar juntos, a floresta e o agro podem andar juntos. E vocês estão dando um exemplo disso, né? Desse trabalho. Muito obrigado. E estamos aqui sempre à disposição. Quando tiver alguma informação nova, quando tiver algo novo para trazer, pode nos chamar, que os nossos microfones estarão sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Divino. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite maravilhoso. E você falou uma coisa que tocou meu coração sobre um programa leve, sobre andar de mãos dadas. E tem um ditado que eu guardo muito no coração, que é: uma casa dividida não fica de pé. Ribeirinhos, agronegócio, quando o Brasil inteiro der as mãos e a gente entender que o que acontece nessa ponta é tão importante quanto essa, aí sim a gente vai conseguir chegar naquele patamar que a gente sempre sonhou, de um país tranquilo, bem equilibrado, onde não falta nada para ninguém. E não tinha jeito melhor de começar esse ano do que batendo um papo com você. Muito obrigado, viu? Amigo, brigadão. Feliz 2024 para você. Amém, para você também. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Gente, que legal, né? Que legal começar o ano assim. Conversei com o Joab Cardoso, secretário-geral da Famazônia Foundation, e o tema da nossa entrevista foi: Projeto Preserva a Agricultura Familiar na Amazônia. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.